De volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. E agora vamos conversar com o Dr. Gustavo Xavier. Ele é presidente da Associação de Psiquiatria, do Conselho Regional de Psiquiatria do Estado do Rio Grande do Norte. E conosco vai conversar a respeito de um tema muito importante, que é depressão, ansiedade e alguns transtornos que vale a pena a gente ficar atento. Mas inicialmente eu dou boa noite a Marília Rocha, jornalista, que vai participar, construir conosco essa entrevista. Bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão, Marília. Boa noite, Robson Carvalho, boa noite, doutor Gustavo, e boa noite a você, telespectador da TV União, e desse programa incrível, toda segunda-feira, né, que Robson Carvalho apresenta, que traz grandes temas aí para a gente debater junto com a sociedade. Muito obrigado. E eu dou boa noite também ao doutor Gustavo, seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite, Robson, boa noite, Marília, boa noite a todos aqueles que estão fazendo e assistindo a TV União. Doutor Gustavo, o que é ansiedade? Olha, a ansiedade é um transtorno, enquanto transtorno, que a ansiedade ela é uma reação comum, é um sentimento comum do indivíduo. Né? Nós não vivemos sem ansiedade. Você tem que ter ansiedade para querer almejar alguma coisa, para atingir uma meta. Se torna transtorno quando esse medo, essa preocupação se torna excessiva. Quando essa preocupação ela passa a destruir a funcionalidade do indivíduo, sua funcionalidade social, sua funcionalidade afetiva, né? Então, essa preocupação excessiva, que é carregada de vários sintomas, como sintomas de pânico, como alterações no sono, né? Alterações no humor, então aí a gente já classifica como um transtorno ansioso. Que existe o transtorno de ansiedade e a ansiedade natural que todos nós temos. Como é que a gente percebe que a ansiedade é natural? Aquela ansiedade de você estar, por exemplo, preocupado em chegar no horário, você está preocupado em ter um bom desempenho em determinada situação da vida, num concurso público, no seu casamento, numa festa que você vai ter, uma ansiedade num jogo, qualquer perspectiva de antecipação, que é natural. Agora, o transtorno de ansiedade, quando essa preocupação se torna excessiva, passa a ser todo dia, tirando vários minutos da vida do indivíduo, a pessoa não vai mais trabalhar, por exemplo, faltas ao trabalho, insônia, passa realmente a ser uma situação que a gente tem que diagnosticar e então tratar. Já falando sobre isso, Robson, se me permite, doutor Gustavo também, a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas tomam remédio, né, ansiolíticos, o famoso tranquilizante também, remédios para tentar controlar, tentar diminuir essa ansiedade. E muitas vezes esses remédios não são receitados por um médico, realmente psiquiatra, né? Alguém que tenha conhecimento do que está fazendo, a droga que está sendo manipulada, usada naquele paciente. E muitas vezes até um balconista de farmácia acaba passando algum paliativo, né? Passa um tranquilizante, algo que tenha um passiflora, esses remédios comuns que a gente vê tantas pessoas usando. E aí vem o meu questionamento, né? Como combater isso? Como é que a associação está tratando isso? A categoria dos médicos psiquiatras aqui no estado está cuidando para que se tenha esse cuidado com os pacientes e com a sociedade? Perfeito. Existem vários tipos de ansiolíticos. Existem ansiolíticos que causam depressão, que causam dependência, né, que causam vários efeitos colaterais e outros não. O principal problema são os ansiolíticos da classe dos benzodiazepínicos, que são todos aqueles da família do diazepam. É a todos turma que do tarja preta. Exatamente. Terminam no LAN, né? No AN, exato. Esses medicamentos, eles causam uma dependência química, não é? Se usado de forma incorreta. A maior prescrição de benzodiazepínicos se dá com profissionais que não são psiquiatras. Porque os psiquiatras, principalmente nesse nosso século, eles estão muito bem treinados para usar de forma racional essas medicações, realizar o desmame. São medicações excelentes, porém,
usada indiscriminadamente vai trazer problemas. Então existe o desmame gradual dessas medicações até que a pessoa não precise mais. E entre esses problemas que podem ser gerados por estas medicações, se não forem usadas corretamente, dentre eles está a questão da própria dependência? Sim, causa dependência do mesmo jeito que causa o álcool, o tabagismo e outras drogas pesadas. Você não consegue mais passar 24 horas sem aquela medicação. Que a característica da dependência, primeiro, tolerância. Você tem que ter doses cada vez maiores para atingir aquele efeito. Objetivo, né? Segundo, a fissura. Né? A pessoa faz qualquer coisa para arranjar uma receita de um remédio controlado, inclusive no câmbio negro. E por último, além da fissura e a tolerância, a síndrome de abstinência. O que é isso? Quando você fica sem aquela droga, você passa a ter sintomas, por exemplo, tremores, como o alcoolista fica tremendo quando fica sem beber. Então a mesma coisa acontece com esses remédios tarja preta. E aí, já que falando nesse assunto também, né, o senhor estava falando dessa diferença e que muitos psiquiatras às vezes não recomendam esse uso indiscriminado de remédio, às vezes num grau tão forte, ou às vezes por tanto tempo. E aí, nesse caso, entra o papel também do psicólogo, né, na terapia. Sim. Como é que é esse trabalho da associação dos psiquiatras em geral? É uma parceria com os psicólogos? É mais uma competição? Como é que funciona, assim, essa indicação? Talvez outrora, quer dizer, em outras épocas, existisse uma rivalidade entre psicólogo e psiquiatra. Isso é um mito. Na realidade, o psicólogo trabalha em conjunto com o psiquiatra. Por quê? Porque geralmente o psicólogo trabalha na parte clínica com psicoterapias. E as psicoterapias são tratamentos que, em comum com o psiquiatra, vão trazer um benefício maior ao paciente. Existe estudo que mostra que as duas coisas complementares, que as duas coisas juntas causam mais eficácia. O psiquiatra também faz psicoterapia. Ele tendo uma formação psicoterápica, ele também faz psicoterapia. A diferença é que o psiquiatra é um médico, não é? Ele tem 6 anos de medicina, 3 anos de psiquiatria, uma formação de 9 anos, então ele está habilitado não só a prescrever medicamentos, como realizar também as psicoterapias. E aí é importante, apesar de em algum momento do tratamento, a depender de quem seja a pessoa, de quem seja o paciente, pode haver uma interação entre o trabalho do psiquiatra com o trabalho do psicólogo. Sim. Mas se nós imaginarmos de uma maneira separada o trabalho de ambos, onde começa o trabalho de um psicólogo e termina para iniciar o trabalho de um psiquiatra? O psiquiatra, ele vai basicamente atender os pacientes que têm realmente um transtorno mental. Quer dizer, tem um diagnóstico de uma doença mental. Então, a partir daí, ele vai acompanhar esse paciente. O psicólogo, ele trabalha na perspectiva das psicoterapias e também, por exemplo, da psicanálise, que não necessariamente a pessoa tem um transtorno mental. Ela tem uma condição ou um sofrimento psíquico que leve um desconforto e ela vai para o psicólogo para fazer uma avaliação, para fazer um acompanhamento, né? Mas os psicólogos também atendem muitos pacientes graves. E os psiquiatras também atendem pacientes leves. Então, esse limite, em determinado momento, ele é impreciso. O que importa é que não exista uma competição, é que trabalhe-se junto. Porque hoje nós trabalhamos com o conceito de equipe multiprofissional. Então, o psicólogo e o psiquiatra, ele faz parte da equipe de saúde mental. Né? Então, trabalhando dessa forma, fica muito mais fácil. Marília Rocha. Doutor Gustavo, a gente estava conversando antes de começar o programa, né, nos nossos bastidores, e aí a gente estava falando também sobre essas doenças, que antes eram doenças e hoje a gente vê muitos transtornos, né, nas clínicas. Mas antes a gente ouvia falar muito em pessoas esquizofrênicas, em pessoas débeis, né, que tinham essa condição realmente clínica, que era fisiológica, também biológica. Hoje me parece que mudou um pouco essa rotulação. Eu sou jornalista, né, não sou médica, não entendo muito da área de medicina, mas o que dá a entender é que hoje existem muito mais transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, diagnósticos de depressão leve e até psicopatias, né? Esses temas mais abordados na atualidade.
O senhor acredita que essas doenças consideradas mais graves antigamente e essas mais brandas de hoje em dia, como é que o senhor vê essa relação do esquizofrênico, por exemplo, com um paciente que tenha um transtorno de ansiedade leve? Digamos assim, todos são doenças que precisam de tratamento, e como é que é feito? A nomenclatura em psiquiatria, ela passou por um processo histórico, não é? Que vem desde a medicina da antiguidade e até mesmo até hoje. Até hoje surgem novos nomes, novas síndromes. Isso se dá através de nomenclaturas oficiais. O que é doença é transtorno, tá certo? Porque hoje se fala muito no nome transtorno para não ter um estigma tão forte, mas é uma doença ainda. A esquizofrenia é uma doença. O transtorno de ansiedade também é uma doença. As psicopatias são transtornos de personalidade. Por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial, né? Que é aquele similar ao psicopata, ao serial killer, por exemplo, né? Então, essas nomenclaturas elas foram se adaptando ao longo do tempo, né? E hoje agora, a gente não haveria, por exemplo, uma diferença entre transtorno e doença? Porque, não. Pelo menos pela palavra, quando se fala em transtorno, me parece algo passageiro, momentâneo, pontual, e doença mais leve. Mas essa e a ideia de que doença é algo, de fato, digamos assim, que seria contínuo. Não existe isso. Na realidade, foi uma forma que as classificações diagnósticas encontraram para diminuir o estigma, né? Mas a situação clínica é a mesma. Por exemplo, se eu deixar de chamar apendicite para chamar de outro nome, a dor vai ficar no mesmo lugar. Na verdade, você vai sentir a mesma, não adianta mudar de nome. A questão de nomenclatura, não vai tirar o seu... O sintoma é o mesmo, né? Então, houve realmente uma preocupação em não estigmatizar. Para você ter uma ideia, classificações diagnósticas em psiquiatria antes dos anos 50 colocavam o homossexualismo como doença. Hoje ele é inconcebível, nem classificação existe. O transexualismo, por exemplo, também não é considerado doença hoje. Mas, né? Então as coisas vão evoluindo no sentido das nomenclaturas, claro, mas doença e transtorno é praticamente a mesma coisa. Tá, mas mesmo assim, eu volto a insistir nesse tema, assim, antes a gente via hospitais psiquiátricos, Sim. Clínicas, pessoas sendo internadas, a gente conhecia alguém que tinha um tio em algum lugar que tinha sido internado, alguém teve uma crise e aí foi internado com essas doenças. Hoje o que a gente vê são pessoas comuns, que às vezes são nossos amigos, da nossa família, do nosso círculo, do nosso trabalho, que tomam remédios controlados, remédios sim de tarja preta, né? Enfim, que tenha toda essa droga embutida, e que fazem um tratamento, digamos, em casa, sim. Um tratamento mais leve, um tratamento junto com terapia, um tratamento mais assim, aí eu insisto, porque não existem mais essas internações, essas casas de saúde de transtornos psiquiátricos e que hoje são classificadas com menos, de forma mais branda? Primeiro, existem muitos pacientes graves. Todos os transtornos mentais têm aumentado a sua incidência na população. É porque essa população ela está meio que escondida, não é? Os manicômios, você se referiu, eles foram diminuindo de tamanho por políticas do Ministério da Saúde, no sentido de diminuir a assistência hospitalar e aumentar a desinternação e aumentar a assistência extra-hospitalar, que é muito interessante essa demanda, sendo que não ocorre a assistência extra-hospitalar a contento. Então os hospitais continuam lotados, aumenta leito-chão, né? Existe muito paciente precisando de internação. E aí é um problema que os juízes, né, obrigam a você ter internações compulsórias em vários locais. Então, o paciente grave, ele continua presente na nossa sociedade, não é? Cada vez mais frequente. A dependência química é um exemplo disso. São pacientes gravíssimos que precisam de internação. Muitas vezes, o suicídio, a tentativa de suicídio, sendo que houve ao longo desse processo também, dos anos 50 para cá, um avanço das neurociências e na psicofarmacologia. Então, isso fez com que as medicações tivessem menos efeitos colaterais e desinternasse, digamos assim, muitas pessoas. As pessoas passaram a fazer seu tratamento. Hoje tem tratamento, por exemplo, que você aplica uma medicação injetável que age durante 3 meses.
ele só precisa de uma injeção a cada 3 meses. Né? Então, esse avanço, vamos dizer assim, da tecnologia farmacêutica fez com que esses pacientes conseguissem fazer seu tratamento, um tratamento naturalmente em casa e ter uma vida absolutamente normal. A grande maioria, por exemplo, dos meus pacientes que eu atendo em consultório e no próprio SUS, eles levam uma vida normal, não tem problema. Agora, sempre terá aquele percentual de pacientes que vão precisar da internação. Não é a imposição do médico, é porque realmente o transtorno é grave e se não internar vai acontecer algo pior. Aí só para, já também se referindo a essa indústria que você falou, né, farmacêutica, a gente vê vários remédios, inclusive os de tarja preta, com preço muito barato. Não, às vezes barato e às vezes muito elevado. Assim, essa diferença aí eu leio como um estímulo, quando a medicação é muito barata, a essa continuidade desse tratamento, dessa dependência que você estava falando. E sem contar que mesmo alguns psiquiatras, alguns especialistas na área que tem toda a consciência sobre o cuidado da utilização desse medicamento, ainda esses muitas vezes acabam receitando por interesses outros um medicamento que não necessitava, de certo modo, ser receitado. Isso, e assim, eu acho que esse custo baixo, né, esse valor baixo, faz com que qualquer pessoa incentiva. Eu acho que quase todas as pessoas que têm qualquer tipo de problema, digamos assim, às vezes social, às vezes num relacionamento, às vezes algo no trabalho, que pode ser momentâneo, acaba virando realmente um transtorno, porque eu acho que o paciente não conseguiu ter a consciência, às vezes o médico numa consulta de 1 hora, às vezes não consegue ter um quadro clínico diagnosticado e aí passa o remédio, o paciente usa por alguns meses e depois vai para esse mercado negro, Sim. que o senhor fez essa referência, e aí isso nunca acaba. Existem 2 questões. Primeiro, existem medicamentos muito caros, falar primeiro disso, por quê? Porque são lançamentos de multinacionais, são as drogas referência, que elas ficam na legislação brasileira 10 anos sem poder ter competição. Sim. Tá? Então, esses medicamentos entram, são de multinacionais, geralmente de laboratórios que fazem grandes pesquisas, nos maiores laboratórios do mundo. Então, nós temos medicações caríssimas porque eles estão entrando no mercado com propostas interessantes e tal, então ficam muito caros. E muito eficazes também. E muito eficazes também. Claro que isso vai se dar através de uma medicina baseada em evidências. Às vezes, alguns colegas se animam muito com a medicação, mas a gente espera que os estudos tragam evidências para a gente começar a prescrever. Às vezes, uma medicação mais antiga vai fazer um benefício melhor para o paciente. E até o médico tem mais segurança porque já viu o resultado, né? Perfeito, a experiência do médico conta muito. Em segundo lugar, isso que você falou é muito importante. Tudo que vicia acaba ficando barato. Álcool é muito barato no Brasil. Cigarro é muito barato no Brasil. Não é? Maconha é muito barato, quem quiser adquirir, vai adquirir barato. Cocaína também. Crack, muito mais barato. E o remédio controlado também. Acaba se tornando muito barato. Então, o de tarja preta, o benzodiazepínico, ele é barato porque é hoje uma das medicações mais prescritas no mundo. Ele sempre está no top 5, uma dessas medicações que eu não vou citar, do mundo. Incrível. Então, é claro que isso vai baratear o preço. Então, quando quebra a patente também, depois de 10 anos, e já quebrou há muitos anos, há mais de 40 anos, então você tem os similares, os genéricos, que vão barateando e as medicações formuladas. Muito bem. Para você que ligou a televisão agora, estamos conversando com o Dr. Gustavo Xavier. Ele é presidente da Associação de Psiquiatria do Estado do Rio Grande do Norte. Estamos falando sobre o uso indiscriminado de alguns medicamentos, transtornos de ansiedade, depressão e muitos outros ligados a essa nossa vida extremamente estressante e muito dinâmica, né? Que às vezes nos leva a esses transtornos de fato psíquicos. Então, estamos aqui trazendo essas informações muito importantes para que você que está em casa reflita a respeito do uso que tem acontecido de maneira indiscriminada. Como ele falou há pouco tempo, doutor Gustavo, né, hoje estão entre os 5 maiores medicamentos prescritos no mundo inteiro. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial, né? Então, tomando aqui a nossa água mineral. Muito bem, aqui está ela, a nossa água mineral Esterbon. Quero lembrar a você que no retorno vamos continuar tratando deste assunto, inclusive falando sobre a diferença entre ansiedade e depressão
como também o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e tantos outros comuns presentes no nosso dia a dia e de fácil observação. Fique ligado, vamos tomando aqui a nossa água mineral Esterbon, é produto nosso do Rio Grande do Norte. Você vai encontrar não só água mineral, mas também o gelo, além disso o sorvete, a fabricação da casquinha de sorvete já exportada para vários estados no nosso país, e também sabe o que mais? O picolé e a polpa de fruta Esterbon. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho nós três voltaremos. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão, conversando com o Dr. Gustavo Xavier. Ele é médico psiquiatra e presidente da Associação de Psiquiatria do Estado do Rio Grande do Norte. Conosco também, entrevistando a jornalista Marília Rocha. E aqui estamos no programa de hoje conversando a respeito de um tema muito importante. Ansiedade, depressão, transtornos obsessivos e compulsivos estão presentes no nosso dia a dia que muitas vezes a gente não percebe ou não sabe que tem alternativas, que tem solução. Algumas pessoas se retraem achando que tudo vai levar ao medicamento, mas nem sempre é assim. E eu pergunto ao Dr. Gustavo Xavier, qual é a diferença entre ansiedade e depressão? O que é que você percebe em termos de sinais de comportamento que marca exatamente esta diferença? Então, a depressão é uma alteração do humor. Essa alteração do humor, ela mostra que a pessoa fica cada vez mais sem energia, ela fica com fadiga, não consegue realizar suas tarefas, há perturbações do sono, do apetite, então normalmente não quer comer, isolamento social, não é? Faltas ao trabalho, a funcionalidade da pessoa também é alterada. Eu bato nessa tecla, porque o nome funcionalidade é muito importante, porque às vezes a pessoa está triste, que é diferente de estar depressivo, e consegue trabalhar, consegue, por exemplo, o luto fisiológico, perdeu alguém na família, você está triste. Sente até dor física, mas você não está depressivo. Exato. Porém, a depressão é uma situação em que persiste isso por muito tempo, não é? Esses sintomas são diários, sintomas físicos também podem acontecer, é muito comum. A ansiedade, ela está no campo das preocupações excessivas, como eu falei anteriormente. Antecipação, o medo, as fobias, as síndromes de pânico. Porém, pré-ocupação. Né? Pois é, exatamente, perfeito. Mas hoje nós vemos estamos vendo, a associação dos dois transtornos. Eles são os transtornos mistos, né? Depressão e ansiedade, além de sintomas ansiosos na depressão e sintomas depressivos no ansioso. Então está muito misturado, inclusive as teorias. É possível, se me permite, é possível tratar as duas? Sim, porque os medicamentos doenças agem no mesmo lugar. Tempo? Sim. Normalmente. Mas seria, só para o nosso telespectador entender, né, Robson, assim, porque o médico ele é bem específico, mas a gente tem que falar como se estivesse falando, né? Claro, para uma criança de 12 anos, para ele entender. Sim. No caso, um vai otimizar, assim, vai agir no positivo e o outro vai agir no negativo? É mais ou menos isso? Não. As medicações, essa classificação, inclusive, é muito criticada. Antidepressivo, ansiolítico. Sim. Quando um paciente pega a bula, ele diz assim, mas doutor Gustavo, você passou um antidepressivo, para mim eu tenho ansiedade. É isso mesmo. As medicações, elas têm outra nomenclatura específica em medicina, mas elas servem para a mesma coisa. Na verdade, são medicações que vão contribuir com o aumento, por exemplo, da serotonina, que é um neurotransmissor tão conhecido, e da noradrenalina. Então, esses dois neurotransmissores, entre outros, dopamina, enfim, nomes técnicos, mas já na boca do povo, quando você consegue fazer um bloqueio desses neurotransmissores e aumentá-los entre um neurônio e outro, tá certo? Sim. Um espaço onde nós chamamos fenda sináptica, aumenta esses neurotransmissores, você melhora de ansiedade, depressão e de vários outros transtornos. Então, o termo antidepressivo, ansiolítico, são termos que a gente, com o tempo, vai se distanciar deles e sim usar o termo das medicações químicas, né? O nome químico. Uma curiosidade, assim, dentro do que você acabou de falar, é a confusão de sintomas. Isso é muito importante entre a depressão
e a ansiedade. Em alguns momentos você está com a depressão, mas tem sintomas de ansiedade, e em momentos você está com ansiedade e tem sintomas de depressão. Exato. Como é que algum parente, algum familiar, algum amigo mais próximo, ele vai conseguir identificar se é depressão ou se é ansiedade, para a partir daí fazer com que a pessoa também perceba, que às vezes a pessoa não percebe, e tentar encaminhar para um profissional adequado? Realmente há uma confusão. Muitas vezes a pessoa pensa que está ansiosa, pensa que está depressiva, e é o contrário. Todos esses sintomas que eu falei durante a entrevista, humor deprimido, fadiga, insônia, ansiedade, preocupação excessiva, eles devem ser vistos por um profissional de saúde mental. Seja psicólogo, até um médico clínico. O agente de saúde é o primeiro que pode levar essa pessoa a um serviço que aí sim um profissional habilitado vai diagnosticar. Inclusive esses temas, depressão. Um clínico geral, ele é preparado para perceber e fazer o encaminhamento correto? Ele é treinado para isso, inclusive na atenção básica. Inclusive nos plantões também, sim, né? Nas urgências. Nas emergências psiquiátricas. Isso acontece muito, sim. Assim. Minha irmã é psicóloga e tem vários pacientes dela que relatam que tiveram taquicardia, agitação e foram procuraram um cardiologista. E ao chegar no que tem algum problema no coração, mas era por causa de ansiedade. Exatamente. Né? Inclusive, e às vezes a ansiedade ela é tão extrema que ela afeta o funcionamento. Que a pessoa pensa que vai morrer, inclusive. Existe uma sensação iminente de morte, por exemplo, do transtorno do pânico. Você pensa que vai morrer. Agora, todos esses... apenas uma sensação ou pode morrer mesmo? Não, não vai morrer. É uma sensação. É uma sensação. É uma sensação. Agora, uma coisa importante, todos esses temas que vocês colocaram aqui, você vê que vocês apareceram com vários temas. Emergência psiquiátrica, depressão, ansiedade. Nós, curiosamente, vamos debater esses temas aqui no Rio Grande do Norte. A gente vai ser sede da Jornada Nordestina de Psiquiatria, 25 e 26 de maio. 25 e 26 de maio. De maio, no Imirá Plaza Hotel. Essa é uma oportunidade de toda a população estar participando disso. E nós vamos falar também... Isso, porque então é aberto à população, porque geral. Geralmente esses congressos é só para classe médica, profissionais da área, não? É tanto que o tema central será sexualidade, violência e crise, impactos na saúde mental. Por exemplo, o que é que a crise política está fazendo contra a saúde mental do indivíduo? Não é? O que é que a violência que a gente está vendo na cidade está promovendo? E tem mexido muito, cotidianamente. Né, eu acompanho o seu trabalho, eu sei que você fala muito disso e é o que a gente está vendo. Isso, e inclusive Robson, que é jornalista, que atua aí nas redes sociais, nos jornais, nos programas ao vivo, fala muito sobre essa questão de violência, do dia a dia. E as pessoas têm mudado a rotina por isso. E algumas têm adquirido realmente transtornos. Adoecido por isso. E às vezes é um fator político, às vezes é um fator de segurança. Como as pessoas estão envolvidas e acreditam naquilo, vivenciam aquilo. Por exemplo, hoje o uso das redes sociais de forma indiscriminada, digamos assim, com tanto tempo. Amplifica tudo isso. Exatamente, né? E as pessoas começam a sentir pelo outro. Amplifica e acelera. E sente pelo outro. Causa uma revolta interna que a pessoa começa a ir para as redes sociais para falar, para desabafar, e começa a participar de grupos, e começa a adquirir transtornos. Pois é. Deixa de sair de casa, às vezes com medo da violência, assim, e causa um transtorno, ou às vezes aflora um transtorno, que o paciente já vinha com alguns sintomas, né? E é um detalhe interessante, né, que tanto essa questão da carga negativa de notícias, seja em relação à política, à economia, como também, por outro lado, em relação à segurança pública, às vezes a rede de programas especializados, como também você assistir demais aquilo. Isso. E as redes sociais potencializando, aconteceu um crime lá no Rio Grande do Sul, daqui a pouco você já está nervoso aqui, como se fosse aqui. Então, tudo isso potencializa esse estado de depressão coletivo que a gente muitas vezes vive. E aí pegue remédio, visa a farmácia. Né? Você foi muito feliz no seu comentário, porque existe um transtorno, o transtorno do estresse pós-traumático, que está cada vez mais comum também na nossa sociedade. O que é isso? É quando a pessoa vivencia, soube, testemunhou ou sofreu uma violência. São 4 situações. Então, você soube que um parente sofreu uma violência, você pode, a partir daí, desenvolver esse transtorno do estresse pós-traumático, em que você vai ter flashbacks, vai ficar pensando nisso o tempo todo, vai ter sonhos, vai ter perda, vai ter um sono prejudicado.
Tudo isso por conta desse íntere que a pessoa está vivendo. Ou passou pelo problema violento, quer dizer, sofreu um assalto, ou soube, ou viu, ou trabalha com isto. Por exemplo, quem trabalha em um necrotério pode desenvolver, ou quem trabalha na polícia militar, ou qualquer profissão ligada à segurança pública, por exemplo, pode desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. Está lotando os consultórios, infelizmente, né? São pessoas que trabalham diariamente com isto, né? E esses eventos fazem parte do seu adoecimento. Então, a nossa sociedade violenta está adoecendo as pessoas. Isso é uma coisa muito séria, né? Tem que ser pauta de discussão, o transtorno do estresse pós-traumático, que é uma consequência disso tudo que você está falando. E o senhor, inclusive, estava falando sobre o congresso que vai ter, né? Um dos temas é a sexualidade. Perfeito. A gente sabe também que é um tema que precisa ser debatido e que muita gente já sofreu violência, já sofreu abuso ou algum tipo de assédio e que por causa disso ficou guardado ali no cantinho do subconsciente e algo aconteceu que esse paciente também adoeceu, né, por causa disso. Como é que a Associação dos Psiquiatras e essa categoria está trabalhando com isso, né? A gente está trabalhando muito. A presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria é uma sexóloga, doutora Carmita Ábido. O abuso sexual em crianças, a gente está trabalhando muito essa parte. Inclusive a questão do suicídio na criança, na adolescência, vamos falar sobre isso na nossa jornada. O Brasil é um dos países onde tem mais abuso sexual. O Brasil é o país onde mais mata transexual no mundo, né? E travestis. O abuso sexual, que é um tema muito importante, principalmente crianças e adolescentes, 95%, olha o dado, dos abusadores fazem parte do círculo da criança ou do adolescente. São pessoas próximas da criança, né? Às vezes amigos dos familiares, às vezes até familiar, né? E 2/3 moram dentro da casa, fazem parte do grupo familiar. No caso da pedofilia, isso, doutor Gustavo? Pedofilia é uma outra questão. Lógico, o pedófilo acaba sendo um abusador se ele partir para o ato pedófilo. Sim. Porque você pode ter a doença pedofilia e nunca realizar o ato pedófilo, que é um ato criminoso. Tem que saber diferenciar a doença do crime, que às vezes as duas estão juntas. Isso. Não é? Mas nem sempre o abusador é um pedófilo. Porque o pedófilo, ele tem um transtorno sexual chamado parafílico, em que o prazer que ele tem é exclusivamente com crianças. Sim. E o cenário tem que ser infantil. Ele é específico, né, nesse caso. Então, aquele adulto que teve relação com a menina de 13 anos, que já tem todos os caracteres de uma mulher, ele não é pedófilo. Ele é um criminoso. Ele é um criminoso comum. Isso é uma discussão clássica na psiquiatria, porque aí entra na questão... É uma questão que entra na imputabilidade ou inimputabilidade. Mas o pedófilo que seja classificado como pedófilo ele vai ser por um profissional, uma junta. Por uma junta, ele é realmente tratado, deve ser tratado e reconhecido como uma pessoa que tem um transtorno, que está doente. E vai ser preso numa unidade forense, no manicômio judiciário, como aqui em Natal nós temos o hospital de custódia. Uma vez que o juiz pense que essa pessoa, ele cometeu o ato pedófilo, não é? Mas ele fica numa situação que o Brasil é um dos poucos países que tem a semi-imputabilidade. Aí ele vai para um presídio provavelmente comum, vai ficar na decisão do juiz. Mas o fato é que esses abusadores, eles estão próximos. A grande questão não é dar o diagnóstico, isso é um problema do psiquiatra. A questão é que a família reconheça as mudanças de comportamento da criança, que passa a ficar sem dormir, que passa a ter comportamentos exagerados, que passa a ter um rendimento escolar prejudicado, medo de mais tudo, irritada. Né? E lembrando da aproximação de adultos, sim, e lembrando que o abusador, ele é uma pessoa, em 2/3 dos casos, de dentro de casa. É um padrasto, é o pai, é um tio. Mas quando você fala abusador, às vezes pode ocorrer também com idosos, com pessoas, sim, né? Eu estou me referindo a gente falou pedofilia, estou me referindo à questão das crianças. Mas todo vulnerável, por exemplo, pacientes com retardo mental, são muito abusados.
Porque está ali, não tem como responder nem se Reagir. defender. As pessoas vulneráveis, os idosos, não é? Os cadeirantes, não é? Então, pessoas vulneráveis que não conseguem se defender, todas elas estão à mercê desse tipo de abuso. Doutor Gustavo, nós estamos conversando, você que ligou a televisão agora, com o doutor Gustavo Xavier, que é presidente da Associação de Psiquiatria do Estado do Rio Grande do Norte, falando sobre ansiedade, depressão, transtornos obsessivos compulsivos e agora, inclusive, estamos participando da nossa entrevista aqui, entrevistando junto conosco a jornalista Marília Rocha. E eu pergunto ao doutor Gustavo, falando sobre essa outra etapa da nossa entrevista, que é sobre transtornos obsessivos compulsivos. O que é que caracteriza um transtorno obsessivo compulsivo e quais são os tipos que podem ser elencados para o nosso telespectador? Excelente. O TOC, o famoso TOC, que muitos artistas de televisão, né, também têm, e eles acabam sempre falando dos seus problemas, ele é caracterizado por duas questões. Primeiro, os sintomas obsessivos, que são aquelas ideias repetitivas, né? E o componente compulsivo são rituais para compensar aquela angústia, né? São os atos em si. O mais comum é no que diz respeito à limpeza. Por exemplo, você passa 3 horas lavando as mãos. Então, 3 horas lavando ou tomando banho não é uma situação comum, não é verdade? Isso faz parte Sai um pouco da normalidade. Sai muito da normalidade. Você então, imagine, desde que a gente começou o programa, que não faz 30 minutos, você estivesse lavando suas mãos com sabonete metodicamente. Geralmente são pessoas extremamente metódicas, né? São obsessivas, é aquela pessoa que tem obsessão por os chamados colecionadores, pessoas, né, obsessivos, aquelas pessoas por cores, por organização, que são traços da personalidade. De ideias também, né, doutor Gustavo? Fixação de ideias. Sim. Tem ideia que só pode ser daquele jeito, só tá certo se for assim. Esse também é um toque, né? Também é um tipo. Tem pessoas que têm esse tipo de obsessão. Existe graduação de transtorno obsessivo compulsivo? Eu faço a pergunta porque tem um amigo que uma vez chegou, aí ele tinha, não sei se eu chamo de toque ou de mania, mas ele diz assim, rapaz, ele chegava e tipo, tinha um vidro aqui, ele pegava um papelzinho, uma flanelinha e limpava aquele vidro. Isso. Aí daqui a pouco a mesa estava suja, ele pegava e limpava aquela mesa, ou o vidro do relógio ou dos óculos. Aí eu olhei assim e sorria, ele disse, não, fique tranquilo que esse meu toque é normal, ele disse. E aí eu pergunto, o que dizer nessa situação? E existem personalidades obsessivas compulsivas, que muitas vezes é útil para a pessoa. Você imagine um bibliotecário, ele tem que ser organizado. Né? Se ele for desorganizado, ele vai passar fome. Limpeza. Né? Mas é sempre aquele limite, né? Quando excede a funcionalidade da pessoa. Quando a pessoa não consegue mais trabalhar no ambiente porque viu uma mancha no chão. Como tem pessoas assim. Então, esse tipo de toque tem que ser tratado. Existem vários tipos mais refinados. Quais são os tipos mais conhecidos? Os mais conhecidos são esses realmente de limpeza. Tem outros tipos que as pessoas criam, por exemplo, em determinados locais, quando entra, tem que entrar pela direita, pela esquerda. Esses situacionais também podem ocorrer. Mas quando não altera, né? Como aí falou, faz parte da personalidade da pessoa. Não é pensar. Outra coisa, o nome mania em psiquiatria não é para toque, é para o transtorno bipolar. Ah, é? Que aí nós falamos vamos explicar essa diferença mania, entre o toque, que é muito interessante entre o toque e a mania. E a mania. Perfeito. A mania já tem ligação com o transtorno bipolar. Perfeito. Lógico que no português, mania, por exemplo, você tem mania de lavar as mãos. A gente fala mania. Né? Mas o médico, o psiquiatra, fala obsessão ou compulsão. Tá? Claro. A mania faz parte do transtorno bipolar. Que o transtorno bipolar ele é caracterizado por mania e depressão. A mania é quando você tem um estado eufórico do humor. É aquela pessoa que vive exaltada, também com a sexualidade, vive hipersexualizado, eufórico, com os pensamentos elevados, manias de grandeza, por exemplo, né? Ele fica achando que é rico, compra tudo que vê, não é? A gente vê, é mais comum em mulher, a gente vê os cartões aí estourando, não é? Maridos completamente eufóricos, né? Maridos à beira do ataque de nervos, procurando por conta da fatura. Isso é muito comum no transtorno bipolar. E uma
um humor muito exacerbado. Existe medicamento para isso, as pessoas melhoram bastante. É importante procurar um médico, aí sim o médico psiquiatra vai ter uma atuação muito importante, porque é um dos transtornos mais graves da psiquiatria. Né? É um dos transtornos mais graves, como a esquizofrenia. Então, ele geralmente toma muitos medicamentos porque precisa, em média mais de 4, porque, porque são pessoas que têm transtornos realmente graves, quando se, numa gradação são graves, aí tem que tomar muita medicação. Doutor Gustavo, e aí eu pergunto, quais seriam as principais características que de fato sejam visíveis para quem não seja um profissional, um familiar possa notar, um amigo possa notar, um amigo próximo, as características que mostram que a pessoa pode ter esse transtorno bipolar, transtorno de personalidade? Perfeito. Porque senão, você chegar no trabalho com uma gravata de 2 coisas, vão dizer que você tem transtorno bipolar. Há um exagero também nas pessoas de achar que as pessoas são bipolares. Ficou na moda. De tratar como fulano muito é comum, né? bipolar. E não como doença. Qualquer coisa a pessoa já diz, você é bipolar. É como exatamente. antigamente depressão. Antes Também, as pessoas, você estava triste, tá depressivo. O transtorno bipolar está na moda. O que acontece quando a família percebe o próprio indivíduo, percebe essa mudança radical. Qual a mudança? O que é perceptível? No comportamento, na sexualidade. Quer dizer, uma pessoa, por exemplo, que não dorme, passa horas em festas, faz sexo desprotegido, tem muitos parceiros, de repente passou a ser assim. Uma conversa muito pornofônica e diz que de repente é rico, que ficou milionário. Não é? Um discurso incoerente. E do ponto de vista da alteração de humor? De repente a pessoa está muito irada, daqui a pouco a pessoa está sorrindo com uma besteira. Muito feliz, extremos, né? Os muito extremos. feliz, muito Existem triste. pessoas que são... Seria o caso de bipolar ou seria um outro tipo de transtorno? Pode ser várias coisas, mas no transtorno bipolar são o que a gente chama de cicladores rápidos, não é? São pessoas que rapidamente passam de um estado de humor para outro. Rapidamente, deprimido. O senhor quer dizer o quê? Em de semanas, um dia para o outro, às vezes horas? Sim. Ao longo do ano também. Não é? Pessoas passam tem ciclos, meses, né? Tem ciclos. Meses deprimidos, meses em euforia, eufóricos. Então, a família percebe logo. Quando está nesse caso, e aí tem que levar realmente para um profissional. Aí nesse caso é psicólogo, psicanalista? Os dois. Ou um psiquiatra? Agora, quem vai tratar... Porque o transtorno bipolar, ele essencialmente, quando ele mesmo os leves, eles vão precisar de uma medicação chamada estabilizador do humor. Isso, para poder controlar, para poder né? ficar o que nós estável. chamamos de eutimia, para ficar no meio do gráfico. Nem para cima, nem para baixo. Olha a pergunta que eu vou fazer agora. Qual é a sua visão? Pode mandar. Qual é a sua visão a respeito em situações como essa? Por exemplo, na linha mais religiosa, com foco no espiritismo, muitas vezes se diz que algumas perturbações espirituais, todos nós somos energia e movimento, que algumas perturbações espirituais elas podem gerar esses tipos de transtornos. Mesmo como médico que trata, me parece que a priori, a coisa como muito objetiva, materialista, qual é a sua visão em relação a isso? Primeiro que o psiquiatra bem formado, ele vai ter uma visão muito mais ampla. A psiquiatria é uma especialidade em que você tem que conhecer filosofia, religião, história, política, psicologia também. Então, a espiritualidade faz parte desse cenário. Mas os próprios religiosos, tem momentos que eles acham, não, você está com problema. Eu recebo muito paciente dos pastores, por exemplo, das igrejas. Até amigos meus, estou chato se eu podia atender uma irmã aqui, porque eles sentem na hora que a pessoa passou daquele limite, não é? E pede para que a gente faça uma avaliação. Não é só um substrato religioso, passou a ser uma questão também médica. Então é muito interessante esse trabalho que a gente tem com as igrejas. Sai do transcendental para o físico. Sim, perfeitamente. Mental, psicológico. Perfeitamente. Então eu tenho muito contato com espíritas, com profissionais da igreja católica, da igreja evangélica, até do candomblé. Não é? Então a gente percebe a diferença, porque a psiquiatria também estuda isso. Existe um ramo da psiquiatria chamado... Considera-se de maneira ampla, né? Psiquiatria transcultural. Transcultural. Por exemplo, os africanos, eles têm transtornos específicos da cultura dele. Agora, o banzo,
O banzo é uma tristeza dos situação africanos, clínica né? presente na África que, quando vieram para o Brasil, essa palavra... E até a vitamina D, né? A vitamina E, né? Que falta. A vitamina D, ela está muito agora pesquisada, agora não temos evidências suficientes, mas ela está associada a sintomas depressivos. A falta, né? da, a falta vitamina da vitamina D. né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, posso, Robson? Doutor Gustavo, sobre fobia social, né? Sim. A gente vê muitas pessoas que a gente convive no ciclo de amizade, às vezes no trabalho, que tem medo de falar em público, tem medo de estar com pessoas diferentes, são pessoas de personalidade que parecem comuns, né, cotidianas, mas que têm um comportamento diferente. Nessas situações, como tratar essas fobias sociais? É terapia, remédio, associação dos dois? E quais são essas fobias mais conhecidas? Pronto, os estudos mostram realmente que a associação dos dois, não o caso das fobias, que é um tipo de ansiedade, as fobias são medos excessivos. A ansiedade era preocupações excessivas. A fobia são medos excessivos. Tá? Então existem fobias, no caso, né? Existem fobias excessivas ou específicas e fobias, por exemplo, a fobia social. A fobia específica é quando você tem medo, por exemplo, de sangue. Sim. Tá? Medo de sangue, medo de uma coisa em especial. Medo de altura, a acrofobia. Tá? E a fobia social realmente é aquela fobia em que você tem medo de se expor em público. E aí o tratamento, a terapia, por exemplo, de natureza cognitivo-comportamental, que é um tipo de terapia, elas mostram mais sucesso. E existem medicamentos também muito úteis nas fobias. E as fobias e a ansiedade, elas são mais simples de tratar do que, por exemplo, um transtorno bipolar. Então, existe remédio, sim, para isso, as pessoas melhoram muito. Pronto, é uma curiosidade que eu acho que é muito comum. É assim, a pessoa vai passar a vida fazendo tratamento ou tem uma cura? A gente pode dizer que esse desmame que o senhor comentou e no caso... Tem princípio, meio e fim, né? Isso, e no caso quando o psicólogo também libera o paciente e diz, olha, você está ok, não precisa mais de tratamento, e o psiquiatra também faz o desmame disso. Então o paciente, ele está curado ou ele está controlado nessa fase? O tema cura é algo assim, filosoficamente, inclusive, difícil de descrever, porque tem filósofos e pessoas que acham que não existe cura. Nada na vida. No caso da saúde mental? Não, nada existe cura. Você for ver, né? Agora, esquizofrenia, por exemplo, é um transtorno que eu posso lhe garantir que não tem cura. É um tratamento para o resto da vida. Tá? Diferente de transtornos ansiosos, que sim, existe um planejamento terapêutico que pode ter o seu começo, o seu meio e o seu fim. Não há problema com relação a isso. Como que não significa dizer que no momento, depois que a pessoa estiver, entre aspas, curada, de repente ela é submetida a alguma situação de muito estresse, pode voltar. Né? Vai ter de novo. Ou nunca mais ter. Ou nunca mais ter. Normalmente, como a gente trabalha com os estudos que são feitos em populações grandes, as pessoas ficam sem tomar o remédio, fazem o tratamento mal feito, acha que melhorou, abandona, e aí os processos vão o quê? Cronificando. Aí o termo vai cura piorando, né? Fica mais difícil da gente falar. Por exemplo, hipertensão tem cura? Não, você vai ter que tomar, né, para o resto da vida aquele medicamento e fazer uma restrição alimentar. Diabetes também não. Né? E várias outras coisas. Então, existem transtornos mentais que também são crônicos. São crônicos. Bom, nós estamos chegando ao fim, não estou vendo mais ali o reloginho, mas eu acredito que a gente deve estar perto do fim. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados de hoje, a Marília Rocha, que participou comigo entrevistando o doutor Gustavo Xavier, médico psiquiatra e presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Norte. Marília, as suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Eu agradeço muito o convite, Robson, estou sempre à disposição. Agradeço os esclarecimentos e os ensinamentos de doutor Gustavo e a sua companhia aí nessa noite de segunda-feira. Muito obrigada a todos. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença, né? Praticamente foi uma aula, né? Acho que mais do que uma entrevista. Suas considerações finais junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. E para a sua audiência, é que a gente agradece, que espero que essas dicas cheguem na população. Queria agradecer a todos da TV União, a Robson, a Marília, e o nosso site
é a psiquiatria-nordestina-2018.com.br. Acessem e lá vocês vão Reforça poder... o convite para o evento. O convite será dia 25 e 26 de maio, no Imirá Plaza Hotel, onde os maiores especialistas do Brasil em psiquiatria virão para Natal. Nós vamos debater sexualidade, violência e crise, impactos na saúde mental. E lá, todos os transtornos... Aberto ao público em geral. Aberto ao público em geral, ele tem a inscrição, nós já temos advogados, jornalistas, estudantes de enfermagem, psicólogos, psiquiatras inscritos já. Ele é para aproximar a sociedade da psiquiatria. Muito obrigado a ambos pela participação, pela presença no nosso Espaço Cidadão. Agradeço a sua audiência conosco aqui no nosso programa. Lembro que você pode acessar mais uma vez essa entrevista e as outras que realizamos aqui e nos demais veículos de comunicação no nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncidadão.com.br. Uma excelente semana para você que está em casa nos acompanhando e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.